Fala, galerinha, vamos dar continuidade à nossa discussão de questões sobre o tema História das Políticas de Saúde para residências e também para concursos, mas lembre-se, no bloco anterior a prova parou na questão 5 e leu, né, o início da questão 6, inclusive de um texto muito legal, uma questão complexa, e o texto inicial, o texto, né, que a questão traz como comando, é um texto de Jair Nilson Paim. Com muito orgulho que meu professor, e eu já li praticamente todas as obras que ele produziu e também participou do movimento sanitário. Vamos voltar aqui, direcionando vocês de forma bem objetiva, descomplicando sempre o nosso Sistema Único de Saúde. Vamos aqui para a nossa questão número 6, que a gente já começou a discutir lá no início, mas eu vou reler o enunciado. Então, Jair Nilson da Silva Paim, 2018, ao analisar o movimento social da década de 70, que culminou na reforma sanitária brasileira, afirma que esta pode ser abordada por distintas perspectivas teóricas e metodológicas. Assim, a reforma sanitária brasileira tem sido admitida como política pública de saúde, como componente de uma política de proteção social, como reforma setorial ou como reforma social, que expressa certas relações entre saúde e estrutura da sociedade. Inclusive, esse enunciado vocês podem utilizar para categorizar aí as características da reforma sanitária brasileira, segundo Jair Nilson Paim, mas ele é um dos autores mais cobrados em prova. Muitas vezes o edital traz um referencial teórico e vocês vão encontrar lá ou capítulos de livro ou artigos de Jair Nilson Paim. Vamos lá. Em relação à reforma sanitária brasileira, assinale a alternativa incorreta. Foi um movimento que combateu a ditadura militar e o autoritarismo das práticas de saúde, correto, tanto que ele aconteceu no período da ditadura militar e junto com outros movimentos tentou combater, né, combateu sim a ditadura militar e essa prática autoritária em relação ao setor saúde. As condições concretas, observem bem, em que foi implantada, né, a reforma sanitária brasileira, reduziram a sua praxis a uma reforma parcial do setor, ou seja, muito mais voltada, observe o comando, condições concretas, não está falando da parte ideológica, e sim do que conseguiu ser colocado dentro da realidade, reduziu sim, né, uma reforma parcial do setor, porque muitas outras situações não conseguimos mudar, e sim, nós tivemos sim uma mudança muito grande em relação ao acesso a serviços de saúde, mas outras práticas a gente não consegue mudar naquele momento, né, principalmente na década de 70, quando nós temos aqui o comando da questão lá no enunciado. Letra C. Foi um movimento de racionalização que se limitou à racionalização dos gastos públicos e à eficiência das ações no campo da saúde. Mesmo que você não soubesse toda a filosofia por detrás da reforma sanitária, você com certeza marcaria essa como incorreta, né? Porque a reforma sanitária não foi um movimento de racionalização, principalmente, né, se limitando a racionalizar os gastos públicos e a eficiência nas ações do campo da saúde. Muito pelo contrário, procura-se ampliar, né, não racionalizar, procura-se um financiamento adequado para o setor saúde que concretize o que a gente precisava naquele momento para garantir como direito de todos. Letra D. O projeto da reforma sanitária brasileira toma como referência as proposições sistematizadas e aprovadas na 8ª Conferência Nacional de Saúde, legitimadas pela Constituição Federal de 88. Perfeita! E letra E, as características do desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, bem como a ação política dos atores sociais, dosaram os ritmos e os conteúdos no processo da reforma sanitária brasileira. Então, observem aqui que ele traz para a gente a realidade do contexto histórico, principalmente da sociedade brasileira daquele momento, que, juntamente, né, com a ação política e dos atores sociais envolvidos, dosam o ritmo, ou seja, dão, na verdade, o ritmo a esse processo. O processo existe, mas ele depende também de todo um contexto. E com o contexto naquela época, década de 70, sim, tivemos os ritmos desacelerados em muitos momentos e acelerados em outros momentos. No nosso gabarito, letra C, questão tranquila. E aqui só para vocês, só para fixar, o movimento da reforma sanitária começa a ganhar forma nos anos 70, em meio à ditadura militar, e se propõe a combater o autoritarismo. Ao defender a reforma sanitária, foi uma revolução que aconteceu passivamente,
afirma que as condições concretas que a reforma sanitária foi implantada reduziram, né, a sua praxis a uma reforma parcial setorial, inclusive de acordo com o próprio Jailson Paim. Pense que a reforma sanitária brasileira como um movimento dentro do movimento, aqui é de acordo com Souza, né, Euzia, com Natália Souza. A reforma brasileira, sanitária brasileira, ocorreu em paralelo a outras reformas e movimentos sociais no Brasil. Então, fiquem aqui, inclusive porque nós tínhamos um resgate da dívida social, que era muito grande, né, que nós passamos por um período muito pesado em relação à ditadura militar. A sociedade brasileira, de todos os setores, tentava resgatar essa dívida social. O movimento da reforma buscou sempre ampliar o debate acerca das necessidades do campo da saúde, principalmente a ampliação do próprio conceito. E nós conseguimos, data vênia, né? Deem uma olhadinha depois para relembrar, o artigo 3º da Lei Orgânica da Saúde, 8.080, de 1990. Sabemos que a reforma sanitária brasileira culminou na concretização do SUS, a partir da Constituição Federal de 88, em seus artigos 196 a 200, mas não deixem de ficar atentos aos artigos 194 e 95, porque fazem parte da Seguridade Social e a saúde compõe, juntamente com a Previdência Social e a Assistência Social, o setor saúde. E de acordo com o Paim, 2018, a força da inércia e as características do desenvolvimento histórico da sociedade brasileira dosaram os ritmos e os conteúdos do processo da reforma sanitária. Então, praticamente, Paim, ele traz, né, a questão. Então, observa, a banca, lá no seu edital, ela coloca como referencial teórico, mas mesmo que ela não coloque, eu peço encarecidamente que vocês não deixem de ler. Deixa eu só focar aqui. Não deixem de ler Jailson Paim, Emerson Roncalli, Marcos Polignano, então, por Gastão Wagner, porque são pessoas que escrevem a história da reforma sanitária e a história das políticas de saúde do Brasil de forma muito precisa e as bancas gostam. Vou repetir. Principalmente Emerson Roncalli e Marcos Polignano. Esses materiais estão disponíveis, inclusive, na internet. Só buscar na base Cielo, vocês vão encontrar esses dois grandes autores, onde que as bancas utilizam como referencial teórico. Busquem também pelos artigos de Paim da reforma sanitária, porque ele é um dos grandes autores cobrados dentro desse período, principalmente da constituição do SUS, ou seja, essa forma inicial do SUS. Ele tem um livro muito interessante que se chama O que é o SUS? Inclusive eu tenho esse livro, é muito pequenininho, muito básico, mas é como se fosse um livro de bolsa, é bem interessante para fazer leitura, tá bom? Vamos continuar aqui na nossa próxima questão, número 7. Em 1985, com a eleição indireta para presidente da República, encerra-se o regime militar no Brasil. Neste contexto, ocorre grande mobilização popular, na qual foram discutidas as principais demandas do movimento sanitário que foram. Então, preste atenção aqui, só para a gente contextualizar um pouco. Nossa ditadura começa em 64 e na década de 80, no final da década de 80, e meados, na verdade, começam vários movimentos sociais no Brasil, dos sindicatos, do ABC Paulista, o movimento da saúde, e dentre esses movimentos, um deles era a solicitação das diretas já. A ditadura cai, mas não temos logo após a queda, né, a eleição direta. Continuamos com a eleição indireta. A primeira eleição direta no Brasil, pós-ditadura, acontece em 1990 e o presidente eleito foi Fernando Collor, tá bom? Que sofreu impeachment em 1992, e quem assume o poder é o presidente Itamar Franco. Então, esse momento de história é muito importante porque nós temos o nascimento do SUS, nós temos uma conferência muito importante, a 8ª, nós temos o nascimento do SUS em 88, enquanto de forma institucionalizada, nós temos a publicação de 2 leis orgânicas em 1990, mas em contrassenso nós temos um presidente que recorta pela metade o recurso destinado à saúde e que, mesmo publicando 2 grandes leis orgânicas e a primeira, né, que é a 8.080, ele coloca a participação da comunidade, porque é prevista como diretriz lá na Constituição de 88, ele veta todos os itens relativos ao controle social e ao financiamento da saúde.
e a comunidade continuou se mobilizando, quando em dezembro ele publica a Lei 8.142. Inclusive, ela traz praticamente os vetos sofridos pela Lei 8.080 de 1990. Em 92, ele sofre impeachment, como eu já falei. Em 93, Itamar Franco assume o poder, começando inclusive, não é? Aí acontece a 9ª Conferência Nacional de Saúde, que vem com um tema muito especial, que é o fazer acontecer, fazer cumprir a lei, fazer acontecer o que está no papel e garantir o financiamento justo, e também a publicação da 993, que passa, assim, pela primeira vez os municípios de um tipo de habilitação. Naquele momento, a 993 traz 3 tipos de habilitação: incipiente, parcial e semipleno, onde pela primeira vez, os municípios que seriam habilitados como semipleno receberiam recurso automático e fundo a fundo. Isso foi descrito lá em 1990, nas leis orgânicas, só que passa a acontecer em 1993, após a publicação da 993, tá bom? Fica aí um pouco de história para vocês. Sou apaixonada pela história das políticas de saúde. Vamos lá. Então, quais são as principais demandas do movimento sanitário discutidos nesse contexto da grande mobilização popular? E qual é essa grande mobilização popular, galera? A nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde. E quais foram as principais demandas do movimento? Letra A. Fortalecer o setor público da saúde, sim. Expandir a cobertura a todos os cidadãos, sim. Integrar a medicina previdenciária à saúde, ou seja, rompendo a dicotomia, constituindo um sistema único. Perfeito, nosso gabarito. Letra B, fortalecer o setor público e privado do setor saúde. Se fortalecemos o setor privado, não seria uma mobilização popular, tá? Fortalecer o setor privado para tudo, né, gente? Ninguém marca isso aqui, não. E expandir a cobertura a todos os cidadãos e integrar a medicina previdenciária. É o contrário, é expandir para todos e integrar a medicina previdenciária e simplesmente criar um sistema único de saúde. Então, aqui é o contrário. Integrar a medicina previdenciária constituindo um sistema único, não é e simplesmente criar um sistema único, não. É integrar a medicina previdenciária à saúde, constituindo, não é um simplesmente SUS, deixou o SUS aqui como algo tão simples, tão simplório. Não, é um grande sistema que nós temos até hoje dificuldade de colocar em prática pela sua magnitude e sua situação de ser inédito em nível mundial, tá certo? Então, questão 7, nosso gabarito letra A, tranquila também. Então, só mais uma vez, em 85, logo após o fim da ditadura militar, o movimento sanitário alcança o seu auge. Um ano mais tarde, teve seu principal marco, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que acontece em 1986. Lembrem-se sempre, nós temos aqui, né, a primeira conferência que tem a participação da comunidade. O movimento sanitário, através da reforma sanitária, buscava tornar a saúde includente, ou seja, para todos, e, para tanto, defendia mudanças no financiamento do setor, ou seja, garantir o recurso adequado, integração e superação do movimento previdenciário, do modelo previdenciário, ou seja, integrando, né, a previdência à saúde e, consequente, universalização da cobertura, ou seja, a saúde para todos, tá certo? A reforma sanitária foi algo e continua sendo algo muito importante para a nossa sociedade. Questão 8 da CESAB, aqui do estado da Bahia, a política de saúde de uma época reflete o momento histórico no qual foi criada a situação econômica, os avanços do conhecimento científico, a capacidade das classes sociais influenciarem a política. Nessa perspectiva, é correto afirmar que a era Vargas, então o comando da questão aqui, observe, data versus prova. Em relação às ações de saúde coletiva, a época do auge a PRO, inclusive, já respondeu essa questão. Então, nós temos aqui o modelo hegemônico, né, naquela época, na era Vargas, era o modelo sanitarista campanhista, tá certo? Nosso gabarito letra A. Só para lembrar vocês, nós temos vários modelos assistenciais no Brasil, mas aqueles que mais se destacam, inclusive por conta dessas passagens históricas onde eles ficaram muito evidentes, são o primeiro que surgiu no Brasil, que é o modelo sanitarista campanhista, também conhecido como modelo, né,
campanhista ou preventivo. Nós temos várias nomenclaturas, mas sempre nessa linhagem do sanitarismo campanhista, que tinha como objeto de cuidado o processo saúde-doença, a quebra da cadeia de transmissão, que tinha como sujeitos mais importantes nesse processo os sanitaristas. As ações eram macro, como se fosse apagar incêndio. Ele deixa de existir? Não. Observe campanhas de vacina. Então, nós ainda temos aqui resquícios de todos os modelos, tá? Não é porque um modelo entra no auge que o outro deixa de existir. O Brasil, ele convive harmonicamente, e não deveria, né? Nós deveríamos viver apenas com o modelo de vigilância em saúde, que é aquele que se antecede ao problema, e vigilância é constante, mas não. O modelo campanhista, infelizmente, ainda é necessário para a concretização e essa continuidade da assistência à saúde. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você tem sala de vacina de segunda a sexta, mas se você abre todo sábado ou você se abre um dia no mês, vai ter mais gente do que a semana toda, por conta da nossa historicidade em relação à campanha. É igual o dia D, esses meses, né? Mês outubro rosa, novembro azul, tudo isso está ligado ao modelo sanitarista campanhista. Posteriormente, o modelo que ganha, não é, uma força muito grande no Brasil é o modelo médico-privatista, também conhecido como hospitalocêntrico, que tem como foco de cuidado a doença e os sintomas, e que tem como sujeito mais importante no processo o médico e as microespecialidades, ok? E o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde é o modelo de vigilância em saúde. Mas, infelizmente, o modelo de vigilância em saúde não é um modelo hegemônico no Brasil. Nós temos ele como o preconizado, mas o hegemônico ainda é o modelo médico privatista, ou também conhecido como hospitalocêntrico, tá certo? Uma mini aula de modelos assistenciais para você, que, historicamente, a ordem de surgimento é essa. A sanitarista campanhista, médico privatista e depois de vigilância em saúde. Mas um substitui o outro? Não. Atualmente, inclusive, convivemos com todos, né, mesmo sendo preconizado o modelo é, de vigilância em saúde. Quase não sai, né, galera? Vamos lá. Então, aqui vamos justificar nossa questão. A organização do setor saúde na era Vargas, as ações concentradas na área de campanhas sanitárias, principalmente por conta da Fundação CESP, a gente já conversou sobre isso. Em relação às ações de saúde coletiva, essa é a época do auge do sanitarismo campanhista. No período entre 38 e 45, o Departamento Nacional de Saúde, o nosso DNS, é reestruturado e dinamizado, articulando e centralizando as atividades sanitárias em todo o país. Em 1942, é criado o Serviço Especial de Saúde Pública, a SESP, com atuação voltada para as áreas cobertas, as áreas não cobertas pelos serviços tradicionais. Lembrem-se que a SESP era um direito, toda a população tinha acesso. Então, aqui nós temos um avanço nesse momento, onde a saúde pública, né, ela passa a ser ofertada também pela SESP. Então, nós temos a filantropia e a Fundação CESP ofertando as ações de programas. E toda ação programática está alinhada ao modelo sanitarista campanhista, tá bom? Porque a gente trabalha com a quebra, a gente trabalha com ações muito pontuais, tá? Hoje já falamos em linhas de cuidado por conta do modelo de vigilância em saúde. Então, prestem bem atenção nessa situação, ok? Vamos cá, continua. Questão 9. No contexto da evolução histórica das políticas de saúde no Brasil, no ano de 85, foi marcado pelo movimento das diretas já e pelo fim do regime militar, gerando diversos movimentos sociais, inclusive na área da saúde, que culminaram com a criação questão presente de mãe, mesmo sendo da UFG. Então, nossa questão número 9. Qual foi o resultado, né, desse movimento social da área da saúde? Teve como resultado, culminaram com a criação de quê? Vamos lá. Das associações dos secretários estaduais de saúde, o nosso CONAS, ou municipais, o CONASEMES, e com a mobilização nacional durante a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, que lançou as bases da reforma sanitária e do Sistema Único Descentralizado em Saúde. Perfeito! Lembrando que o SUDES acontece entre 1987 e 89, é conhecido como estratégia ponte ou estadualização da saúde. Ele vem para preparar território para a implantação do SUS, que é institucionalizado em 1988.
Letra B, com a superintendência de campanhas. Não, a SUCAM, ela antecede, inclusive, o movimento sanitário, ela acontece na era Vargas, né? Ela surge na era Vargas. Do Conselho Consultivo da Administração Previdenciária, o CONASP. O CONASP ele também acontece antes do movimento sanitário, acontece para propor mudanças na Previdência naquela época. Nós temos um grande resultado em relação ao CONASP, que fez parte do CONASP, que são as Ações Integradas em Saúde, as AIS. Elas acontecem no Brasil entre 1983 e 84 e foram consideradas o marco da atenção primária no Brasil, mesmo sendo parte do plano CONASP, que veio para melhorar a questão da assistência previdenciária da época. E letra D, no Instituto Nacional de Previdência Social. Não, o INPS, ele surge em 1966 e não teve nenhuma relação com o movimento social. Então, nosso gabarito, letra A, nossa justificativa. Em 85, o regime militar chega ao fim. Com o advento da nova república, lideranças do movimento sanitário assumem efetivamente posições em postos chaves nas instituições responsáveis pela política de saúde no Brasil. Como expressão dessa nova realidade, destaca-se a convocação, em 86, da oitava conferência, cujo presidente, pode anotar aí que isso pode cair em prova, tá? O nosso maravilhoso Sérgio Arouca, então presidente da Fiocruz. Esse evento é considerado o movimento mais significativo do processo de construção de uma plataforma e de estratégias do movimento pela democratização da saúde em toda a sua história. Todo mundo está calejado de me ouvir falar que a oitava conferência é o marco mais forte do nosso movimento social, é o nosso momento auge. E o CONAS, né, que é o CONASEMES, que é a nossa representação nacional dos secretários municipais de saúde, é uma entidade fundada em 1988, que tem por finalidade congregar as secretarias municipais de saúde e os seus respectivos secretários para atuarem em prol do desenvolvimento da saúde pública de forma universal e baseados na igualdade do acesso da população das ações e serviços de saúde, tanto o CONASEMES quanto o CONAS, tá certo, gente? E em 87 criou-se o Sistema Único Descentralizado em Saúde, o nosso SUDES, que tinha também como princípios básicos a universalização, a equidade, a descentralização, a regionalização, a hierarquização e a participação da comunidade. Isso é só para explicar um pouquinho aqui para vocês, né, do SUDES. O SUDES foi e sempre foi considerado, é considerado como estratégia ponte ou estadualização da saúde. Ele vem antes da institucionalização do SUS, em 88, ele começa em 1987 e ele continua até um ano após, né, o SUS. Ele veio com essa proposta de descentralização, ele veio para ajudar os estados a ajudar os municípios, porque a descentralização ela tem ênfase na municipalização. E à época, os gestores municipais não tinham know-how mesmo para fazer isso acontecer. Então, os estados eles foram colocados nessa posição de vamos fortalecer os municípios para que eles agora passem a ser os executores, os planejadores e executores das ações de saúde, porque a proposta da reforma sanitária, uma das propostas era inclusive a descentralização das ações de serviços de saúde, tá certo? Então fica aí a dica da prova. Então pode encontrar na prova SUDES como estadualização ou estratégia ponte também. Vamos cá. Evolução histórica, só para a gente lembrar aqui um pouquinho, tá? 1923 a 33, essas caixas de aposentadorias e pensões. Entre 33 e 66, os institutos de aposentadorias e pensões. Entre 66 e 77, o INPS. Entre 77 e 93, o INAMPS. E o SUS até a atualidade. Eu colocarei aqui o SUDES, desculpe que a prova não colocou, entre 1987 e 89, tá bom? E também eu posso completar aqui, ó, entre 1983, 84, as AIS, Ações Integradas em Saúde, que também são um marco bem importante, né, da nossa reforma sanitária. Nossa questão 10 já veio com gabarito, tá? Porque às vezes esquece de colocar, né, a animação na questão. Nós vamos lá.
É possível traçar um paralelo entre a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a 16ª, que aconteceu em 2019. Fizeram parte da pauta da conferência de 2019 as políticas para barrar os retrocessos no campo dos direitos sociais e a necessidade da democratização do Estado, sobretudo no setor saúde. Então, a 16ª conferência, gente, ela vem muito no intuito de não permitir a privatização do SUS, não mudar o financiamento do SUS. Por isso que a banca aqui, a CSP, é uma das bancas mais complexas de residência, e as provas são bem complexas, já traz o tema. E a sugestão da PRO é que vocês busquem e façam a tabela desde a primeira conferência até a 16ª conferência, colocando do lado qual tema foi abordado. Considerando os pontos que convergem, ou seja, né, que se assemelham nesses dois eventos, é correto afirmar que a 8ª conferência foi marcada como intraministerial. Não, ela foi um movimento, né, social que teve presença de vários segmentos sociais, juntando mais de 5.000 pessoas no Congresso Nacional. Então, não foi um movimento dentro dos ministérios. Conferência que refutou a participação popular para tudo. Ela foi a primeira a trazer a participação popular. Ela abraça a participação popular. Espaço de deliberação sobre financiamento e privatização para tudo, né? Se fôssemos deliberar sobre a privatização do SUS, não precisaria ter conferência para lutar contra ele. Letra D, momento de intensificação de debate sobre o Estado enquanto provedor, ou seja, o dever do Estado, por dever, da saúde, a qual é um direito do cidadão. Um texto complexo, inclusive muitas pessoas poderiam travar aquele enunciado, não é o caso de vocês. Por isso que é sempre manter a mente quieta, espírito e coração tranquilo e não surtar. Poxa, eu não li nada da 16ª conferência, não importa. Continua lendo que você vai encontrar o seu gabarito, como aqui é bem fácil, mesmo a Pro já tendo colocado anteriormente, né? Local onde foram discutidas propostas para minguar o conceito de saúde, gente, para tudo, para ampliar o conceito de saúde para o conceito que nós temos hoje, lá descrito no artigo 3º da Lei 8.080. Então, mais uma vez, a 8ª, realizada em 86, marca o momento em que as mudanças ganham contornos claros, ao ampliar o espectro de atores envolvidos e explicitar em seu relatório as diretrizes para a reorganização do sistema. A 8ª propunha, eu colocaria como propôs, porque nós temos o relatório, ampla mobilização popular, que se inscrevam na futura Constituição. Então, eles pediram, né, uma nova Constituição que tivesse, né, que abraçasse o quê? A caracterização da saúde de cada indivíduo como interesse coletivo, ou seja, um conceito ampliado, como dever do Estado, ou seja, a obrigação do Estado em ofertar ações e serviços, a ser contemplado de forma prioritária por parte das políticas de saúde, ou seja, a saúde como uma ação de relevância pública. A garantia da extensão do direito à saúde e o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, de promoção, proteção e recuperação. Então, ou seja, a universalidade, o acesso para todos e o acesso igualitário. E a caracterização dos serviços de saúde como públicos e essenciais. Então, não temos como olhar a saúde, o setor saúde, como algo desnecessário. A saúde é um bem maior e desde de todo o movimento da reforma sanitária e vivendo num país como o nosso, rico em iniquidades sociais, não podemos olhar a saúde apenas como ausência de doenças. Por favor, nunca mais marquem isso na sua vida. A saúde é esse conjunto de fatores que determinam e condicionam o adoecimento. E o nosso sistema, que foi solicitado e discutido na 8ª, ele é resultado dessa discussão e desse movimento que nós temos. E lembre, o SUS não parou, o SUS ainda continua em movimento. Por quê? Tanto que temos conferência a cada 4 anos, para que possamos analisar a situação econômica, política e social do país e propor políticas, né? Propor novas políticas ou mudanças das políticas já existentes. Nós precisamos ofertar políticas públicas que estejam em concordância e que vão junto, né? Que estejam em consonância com a real necessidade da saúde da população brasileira, não políticas públicas de saúde que sejam políticas de governo. Nós precisamos de políticas de Estado, tá? E garantir sempre a saúde como um direito fundamental do ser humano e o Estado como provedor.
Mas também devemos lembrar que isso não exclui o dever das pessoas, da família e da coletividade, tá certo? Essa questão 10 bem tranquila de prova. Então, quando tiver uma questão assim, não surtem, leiam primeiro, respirem, não comecem, meu Deus, eu não li. Vão, leiam toda, porque você vai chegar nas alternativas que você vai saber responder. Então, não adianta só estudar muito, é também sempre manter a mente quieta, espinhareta e o coração tranquilo, tá certo? Acho que nós ficamos por aqui na nossa questão. Eu dei o meu obrigado aqui por fim. Então, nosso batidão de questões da reforma sanitária, desculpe, da história das políticas de saúde, nós ficamos por aqui. Tem outros temas por aí. Eu sei que vocês, muitos de vocês, passam muitas coisas para estudar, mas eu preciso que vocês foquem. Lembrem que os sonhos não envelhecem e também não voltam atrás. E que para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos, nós precisamos colocar a mão na massa. E colocar a mão na massa exige da gente paciência, resiliência, resignação em muitos momentos, mas muito, muito, acima de tudo, fé. Fé em Deus e muita questão de eu consigo. Porque se eu estou traçando o caminho correto, eu vou conseguir. Então, não importa se o outro conseguiu mais rápido. Cada pessoa é dona de uma história. Cada um é um infinito particular. Então pense bem nisso, não se compare com ninguém. A sua história é a história que você está construindo. Então não é a história Ctrl+C, Ctrl+V de outra vida, de outro livro, de uma história. Então cada pessoa tem seu próprio livro. Você não se compare a ninguém, porque isso dificulta muito, né? Deixa a estima lá embaixo. Compara o seu dia de hoje com o seu dia de ontem, para você ver os avanços e os desavanços que você, né, que aconteceram nesse meio do caminho. Se precisar parar, para, respira. Mas lembre-se de colocar uma mola lá no fundo do poço, tá bom? E contem comigo sempre, gente, porque precisar. Fique com Deus, muita paz. Beijos da própria. Tchau, tchau. Até os próximos temas. Tchau, tchau.